perguntar para a turma 22, vocês têm se abraçado, têm olhado nos olhos, têm passado creme na mão. Então, eu gostaria que cada um pudesse lembrar agora, ou falar baixinho internamente, como é seu nome? O que te identifica na família ou socialmente? Guarda isso. Eu vou ler uma pequena história bem importante que a doutora Andréia Oliveira, da turma 22, postou para nós no grupo, e é justamente um dos temas hoje da nossa fala. Eu vou ler. A única coisa que sei sobre minha história é meu nome. Meu nome seria Vitor, e não Pedro. Houve uma época em que eu achava que as pessoas não gostavam de mim e eu me coloquei em posição de vítima. Eu usei esse nome como se fosse uma pessoa que eu conhecia. Eu comecei a inventar que havia um primo chamado Vitor. Era um primo que conheci, mas que morreu muito cedo. Eu mentia a respeito dele. E isso afetou minha vida, principalmente no relacionamento com a minha namorada. Eu contava a ela histórias sobre ele, sobre Vitor. Uma vez ela chorou ao ouvir uma dessas histórias. Foi a primeira vez que eu a vi chorar. Um dia, falei para minha namorada. Na verdade, eu sabia que eu estava mentindo, mas não sabia o porquê eu estava usando o nome de Vitor de maneira inconsciente. A partir do momento, decidi não mentir mais. Um dia, falei para minha namorada, olha, nada disso do que eu falei sobre Vitor é verdade. Vitor não existe. Isso magoou ela profundamente e foi uma quebra de confiança e ela deixou de falar comigo. Quem salvou o relacionamento foi minha mãe. Eu simplesmente não tinha a força necessária para dizer a ela que Vitor ia ser meu nome e tudo o que isso significava para mim. Vitor foi um nome que se tornou meu nome. Vitor foi uma pessoa que não me tornei. De fato, ele havia morrido. Esse depoimento é de Pedro para o livro Vida do Adotivo. É um livro de relatos e depois a gente pode marcar aqui no grupo. E também essa história do Pedro, que é um filho por adoção. Tem uma história de uma senhora que eu conheço muito, muito, que também ela era filha biológica. E a história é bem antiga, é do ano de 1949, logo depois da guerra. Ela havia perdido o pai com 7 anos e, em seguida, ainda abalada, precisou se matricular na escola. Enquanto ela estava no jardim e no primário, perto da casa dela, ela ficou na mesma escola e todo mundo conhecia ela por um nome. Quando ela teve que se inscrever naquela escola, era uma coisa nova, uma escola no centro, grande, escola estadual, que era o máximo na época, né? Então, ela foi para a aula entusiasmada, mas muito receosa. Tudo novo, gente nova, professores novos, aliás, um professor para cada matéria. Aquele tempo fazia-se exame de admissão. E era uma coisa muito nova para ela. E, bem encabulada, ela chegou na escola, sentou, acho que mais atrás, penso eu,
E ela não foi chamada. Na hora da chamada, não chamaram ela. E ela ficou incomodada. Será que eu não percebi, se culpando? E aí, segundo dia, já meio receosa de ir para a escola, chegou na aula, já era outro professor, porque mudavam, né? E o professor não chamou. Ela, quando foi terceiro dia, repetindo a situação, ela falou para a mãe, meio chorando, né? Você não me matriculou, eu não estou lá. Como não? Então, lá, a mãe cheia de amor, cheia de cuidado, foi lá. E passou e pegou, levou a filha e foi direto na secretaria reclamar, com justa razão, porque que a filha não tinha sido chamada, levou os documentos do, da, do exame de admissão, e a professora, a secretária, procurou no nome, estava lá, o nome estava lá. Só que tinha dois nomes. Um era o primeiro e o outro era do nome com o qual ela se identificava. Ela disse, não, eu não sou eu, não está certo. Então, a mãe virou para ela e disse, não, minha filha, sabe o que foi? Isso eu lembrando um pouco, linkando um pouco com a história que a doutora Flávia falou ontem e com o que a Suzete trouxe das aulas sobre a família antiga, como é que era. Os documentos não é mostrado para os filhos. Então, a mãe disse para ela, não, mas olha, é um nome bonito, é o seu pai que deu, porque ele era devoto de uma santa, e o teu nome é esse, é Terezinha. Então, foi muito complicado para ela esse momento, porque ela não gostou do nome, e na escola todos a chamavam de Terezinha. A mãe pediu para mudar, para chamar pelo segundo nome, mas eram normas rígidas da escola que não. Eu não sei porquê. E na hora do recreio, Terezinha, eu já... Estou falando eu porque era o meu nome. Terezinha Lenita de Miranda. E foi bem complicado, porque eu não me identificava dentro da sala de aula ou da escola, e só quando eu estava em casa com a minha família, com quem me conhecia e que me chamou até os 10 anos de Lenita, eu ficava feliz. Foi complicado superar tudo isso. E hoje, às vezes, me pergunto, por que você não põe Terezinha? Não, agora já está tranquilo, mas não uso Terezinha. Eu deixo essas duas histórias para o Jordano falar um pouco sobre a importância do nome que é dado, seja o filho por adoção ou por filho biológico, e que a criança possa ter acesso à sua história. Antigamente não se tinha. Então, Jordano, eu peço que você pudesse falar e depois, no outro momento do outro tópico, eu vou falar junto. Obrigada. Tranquilo, Léo. Vou pedir, então, só reiterar aquilo que a gente falou ali no comecinho, de pedir para o pessoal desligar os microfones, cuidar com o compartilhamento de tela, que às vezes tem coisas pessoais que estão sendo compartilhadas aí. E pedir também que o máximo possível de pessoas consigam deixar suas câmeras ligadas. Tem uma coisa de uma estranheza da gente conversar sozinho na frente de uma tela que um pouco beira a loucura isso. E se a gente consegue ver os semblantes, parece que fica um pouco mais confortável. Legal a história, né, Lê? Acho que é importante da gente poder pensar a respeito dessas peculiaridades que tem da história de cada um. E eu queria voltar um pouquinho, estou achando um arquivo aqui,
voltar um pouquinho de falar, explicar um pouquinho o que acontece nesse momento. Esse conteúdo que a gente está prestes a iniciar, que a gente iniciou através da fala da Lê, ele faz parte de uma aula, de um roteiro, então, para pessoas que estão pretendendo adotar crianças ou adolescentes. Nem todo mundo que está nessa sala, que está escutando, está nesse mesmo intuito. Eu percebo que tem simpatizantes, tem amigos, tem pessoal da faculdade, tem uma série de pessoas com interesses diferentes. Então, um pouco para localizar que isso que a gente está abordando, ele tem uma certa continuidade daquilo que já foi visto em outros encontros na turma que está em formação. Então, dúvidas que tiverem, por favor, digitem aí no chat que a gente tenta esclarecer para quem se perdeu um pouco. Queria retomar, então, alguma coisa, antes de conseguir emendar nisso que a Lê falou, que é de retomar um pouco aquilo que a gente viu nos primeiros encontros da parte do curso, na parte da formação, que também diz respeito àquilo que está em jogo na constituição de uma futura família. Aquilo que vai conseguir fazer link para que uma criança passe a poder se sentir pertencente a uma família. Então, muito a gente falou de, por que as pessoas querem adotar? Por que as pessoas, e aqui em Balneário Camboriú, essa é uma realidade diferente de outros lugares, aqui as pessoas precisam passar por um curso que dura 6 meses. Então elas precisam, durante todo esse tempo, estar falando de coisas que não é muito rotineiro estar sendo falado. Em outros lugares, as pessoas se encontram com a equipe das comarcas, com a equipe forense, e em 2, 3 dias, 2, 3 finais de semana, está tudo certo, tu entra para uma lista e passa a adotar. Aqui um pouco diferente, aqui tem todo um tempo de tu te confrontar com os motivos que justificam, então, esse desejo de estar adotando. A gente falou também do quanto isso ele encabeça alguma coisa para dar corpo e justificativo para que uma adoção ela dê certo ou não. A prova disso é que muitos casais desistem, muitos casais mudam o perfil que querem adotar, enfim, mudanças. Pessoal, vocês conseguem me ouvir, me ver bem? Ok. Seguindo. Se eu pudesse elencar uma das coisas mais importantes que tem no período inicial, e que isso vai dando margem para que as outras coisas vá se encaminhando de maneira bem organizada, é o que motiva as pessoas e o que faz com que essas pessoas possam sustentar essa ideia por esse tempo e posteriormente, como isso de dar continuidade, esperar, às vezes, longos anos numa fila de espera para poder ter seu filho. Isso não é pouca coisa. Precisa ter um desejo muito bem articulado para que uma pessoa suporte, às vezes, 4, 5 anos para poder ter seus filhos, para poder ter o seu filho nos seus braços. Acho que isso é uma coisa muito interessante da gente frisar, porque isso é o que marca o começo da história dessa criança. Então, antes mesmo dela chegar, ela já faz parte de um plano. Isso é uma peculiaridade que existe no caso da adoção. Então, carequinha anjo da vida, ó. Bonitinha, né? Então, pessoal, esse eu acho que assim, ó, se a gente pudesse dizer o que começa a impactar na criação da identidade no caso da adoção. A primeira coisa, o desejo dos pais e o que justifica deles não abrirem mão disso. Insisto que não é pouca coisa, por quê? As pessoas precisam começar a se confrontar
em um grande número de pessoas, ao menos, com algo que é muito doloroso e é muito fácil de poder ser negado, ser deixado de lado, não pensar muito nisso, que é questões da infertilidade que existe. As pessoas, às vezes, por N motivos, se confrontam com um momento que não conseguem gerar o seu filho biologicamente, e entram num estado de sofrimento muito grande, e isso gera um problema, se não for falado. Por que, pessoal, que isso gera um problema? Porque tem alguma coisa de uma concepção cultural, de alguma coisa do hábito, daquilo que a gente toma por normal, que é, os filhos eles costumam vir por uma maneira tradicional. Até por acidente a gente vê que, bom, engravida, tá lá o filho. As famílias, por longa data, foram desse jeito. Então, quando a gente escapa e a gente faz essa curva e percebe que não consegue fazer aquilo que a maioria consegue, isso causa um impacto bastante considerável. As mulheres tentam algumas inseminações artificiais, uma série de procedimentos dolorosos, caros, e que mexem na psique de uma maneira também muito considerável. Então as pessoas chegam para a adoção bastante sofridas. Uma vez que isso pode ser falado, e esse é um dos, eu acho que dos pontos muito positivos que o grupo aqui de Balneário tem, é de conseguir mais ou menos ofertar um espaço onde se cure um pouco essa espécie de dor, essa dor da alma, de não poder ter o seu filho, pelo menos não naquele momento. Então a pessoa vai falando, vai pensando, e como a gente viu na aula, bom, tem alguma coisa que começa a diferir entre, bom, eu quero ser mãe, por exemplo, mas o ser mãe não tem somente a ver com gestação. O ser pai não tem muito a ver, não tem, na verdade, nada a ver com a fecundação de um óvulo, do seu esperma. Na verdade, o ser pai, o ser mãe, é muito mais uma questão de função, uma questão de falar de alguém de um lugar de que está desejando alguma coisa. E as pessoas nos primeiros encontros falam isso abertamente. Por que tu queres um filho? E eles começam a falar e dizer, olha, porque a minha vida, por X, por Y, tem um vazio e eu preciso, e eu vejo o meu sobrinho, eu vejo o meu afilhado, e eu quero isso. Isso vai marcando um lugar de ir se posicionando já e de verificar como é que é o ser pai e ser mãe. Pessoal, isso faz uma diferença incrível. Isso que a gente vai entender como a ideia de a possibilidade de identificação para uma criança. Porque a criança que ela não é desejada, que ela não é querida dentro do seio familiar, ela acaba tendo sérios problemas. Isso a gente vai ver nas famílias nas tradicionais, vamos falar assim, onde a concepção biológica acontece, mas que os pais, às vezes, não têm esse desejo, esse ímpeto de querer cuidar, de querer afetar o outro através do afeto. Porque cá para nós, esperar por anos alguém, isso é uma prova de amor, é colocar esse outro, que por mais que não saiba quem é ainda, num lugar muito especial. Então, essa preparação, isso de ir consolidando com o passar do tempo aquilo que tu deseja, é como se tu criasse um lugar de espera, um lugar propício para que aquele que entre, que ele possa fazer parte daquela história. E aí a gente vai ver que, na verdade, essa é a grande sacada. Não tem DNA, não tem nada que consiga estabelecer um efeito de filiação, assim como o desejo que a gente tem que alguém se inclua naquilo que a gente denomina de grupo.
seja de um partido político, seja de um time de futebol, seja da família dos grupos. Eles precisam de uma certa autorização prévia de que o outro aceite. E se há o desejo de que pessoas se filiem, aí a gente tem uma receita muito bacana, propícia para dar certo mesmo. Então, deixa eu ver aqui, só para a gente retomar um pouquinho da aula que a gente viu. Perguntei quantas vezes o pessoal, mas por que vocês querem, pessoal? O que vocês estão fazendo aqui? O que mobiliza vocês a quererem estar escolhendo isso? Por que vocês não ficam só vocês dois, o casal, aquele que é solteiro, por que não fica curtindo a vida? O que está em jogo para querer mudar? Pessoal, uma vez definido isso, da pessoa acertar o que quer, abre espaço para uma coisa que eu vou falar para vocês, parece um pouco patético, e a gente, em plena modernidade, em plena época de circulação de informações, mas que acontece, infelizmente ainda, que é uma dificuldade muito grande das pessoas, de alguns postulantes, poderem falar sobre a adoção e poderem, inclusive, contar aos seus filhos sobre a adoção. Então, percebam, estou dizendo que o que começa o processo de identificação é os pais poderem assumir e construir a sua situação, a sua posição frente, primeiramente, a uma limitação biológica. Então, consegue contornar isso, dar um significado diferente, ver que maternidade e paternidade não tem a ver com isso e segue em frente. Então, é uma história bonita, na verdade, porque um sonho que parecia que tinha sido obturado, que tinha sido impedido, ele faz todo um contorno, ele se ressignifica e segue em frente. Se a gente parar para pensar que, então, alguém que tinha perdido a esperança pode, então, retomar o seu sonho, é de uma beleza incrível. Quando tu não pode falar sobre adoção, quando tu não pode contar para o teu filho essa espera e o quanto tu abriu mão de coisas, o quanto tu sofreu pela espera dele, tu rouba um pedaço gigante de algo que vai fazer parte da história dele, mesmo que tu não conte. E se você não contar, você deixa um buraco, você deixa um vazio. Pessoal, insisto na ideia porque a gente acompanha bastante pessoas, a gente sempre fala sobre isso, os colegas são provas disso que eu estou dizendo, e de vez em quando a gente ouve falar assim, mas Jordano, é um bebê, a gente pegou ele com dias, é como se fosse nosso filho. Percebam, o é como se fosse, tu já localiza o sujeito no lugar do que não é. Eu não vou contar, porque isso não faz diferença, ele foi criado desde pequenininho junto com a gente. E pessoal, percebam que existe uma coisa que ela é muito interessante, que a nossa história começa antes mesmo da gente nascer. Então a nossa história está escrita na família, e é por isso que a gente tem nome e sobrenome, inclusive 2 sobrenomes. A gente tem o nome da mãe e a gente tem o nome do pai. As pessoas escolhem o nosso nome por um motivo, porque eles gostam de tal nome, porque tem uma história bonita por trás. Geralmente os nomes têm isso. Não é um nome do coleguinha da escola que não gostava. Não, tu coloca o nome de um ator, tu coloca o nome de alguém importante. Então percebam que algo precede a gente mesmo antes da gente começar. E isso vai fazer um link, imaginem, a gente precisa então nascer e precisa que alguém comece a nos contar certas coisas sobre a gente, para a gente pensar, olha, mas eu faço parte dessa história, mas tem algo que vem antes, eu pertenço a esse grupo. É muito comum das famílias dizer, não, mas tu é igual o teu avô fazia isso. Não, tu é igual ao teu tio. Às vezes o cara nem conhece o tio, mas
tu está inscrito num lugar de uma ordem de filiação, de uma ordem como se tu fosse um elo de corrente. Às vezes tu não sabe muito bem do que estão falando, mas tu está sendo falado de um lugar histórico. Pessoal, se pensem, vocês sem informação, vocês sem isso que precede, sem você saber quem foi o avô de vocês, quem foi o pai de vocês, o que eles faziam. O processo de psicoterapia ele é muito bonito justamente por causa disso, que a gente começa a ficar um pouco curioso e vai se inteirando do porquê que às vezes a gente repete certas coisas, que às vezes nem é tão nossa assim. Às vezes a gente repete porque a família, a gente entra num circuito familiar e acaba fazendo. A gente herda um monte de coisa. E não são heranças hereditárias. São heranças transgeracionais. São coisas que, por tu justamente fazer parte de um histórico familiar, de uma história, isso te afeta. Então, percebam a importância de poder contar sobre a adoção. Insisto, pessoal, volta um pouquinho. Tem pessoas que não contam. Insistem na ideia de que, bom, é desde pequeno, não vai fazer diferença. E, pessoal, faz diferença. Faz diferença, primeiramente, por esse motivo que eu contava para vocês, de precisar ter elementos de algo que nos precede, uma coisa um pouco de poder remontar. E por uma segunda coisa, que é aquele que mente, aquele que omite, ele vai precisar diversas vezes se reaver com isso. Aquele pai e aquela mãe que acham que não faz diferença, em algum momento eles vão ser delatados, eles vão ser denunciados, nem que seja pelas circunstâncias da vida. Onde a entrada na vida escolar começa a fazer provocações, as crianças descobrirem as suas identificações passadas, às vezes um traço justamente genético, hereditário, começa a vir muito forte de dizer, olha, mas eu tenho, como a Lê costuma contar nas aulas, eu tenho um cabelo ruivo, mas meu pai e minha mãe são com o cabelo pretos, bem pretos. O que é isso? É milagre? De onde que vem um negócio desse? Ou então em situações muito mais, eu acho que lamentáveis e catastróficas, que é às vezes de precisar uma doação de sangue e tem coisas que não bate. Bom, filhos que têm, pais que têm sangue de tal tipo, só pode dar o filho com aquele. E aí a criança está numa situação que precisa, às vezes é comum, precisa, na verdade, saber o tipo sanguíneo para algum evento, e dá totalmente diferente. E aí, como é que tu te vira numa situação dessa, né? Então, estou dando exemplos muito pequenos, na verdade, e que isso constantemente vem daquele tio que numa reunião de família toma uma cerveja a mais e começa a dizer, pô, mas... Ou fala em tom de cochicho, às vezes dizendo, oh, mas ele sabe que ele não é o filho. Comentando coisas da vida de uma criança como se ela não pudesse saber. Pessoal, esse tipo de coisa vai criando um mal-entendido na cabeça da criança, que a vida por si só ela já é um mal-entendido. A gente precisa constantemente ir tentando encaixar quebra-cabeças a respeito da nossa infância, que a gente é muito refém ainda dos pais pela falta de experiência, por aquilo que vão nos apresentando. Então a gente precisa ir montando como que a gente vai ser. Imaginem com mentira, imaginam com omissões. Então, pessoal, esse é um primeiro ponto que eu queria frisar com vocês e também queria pedir para o Lu para ir balizando o tempo, Lu, para mim não me perder muito aqui e não passar do tempo. Beleza? Então, pessoal, assim, essa primeira questão da gente elencar como primordial,
Eu acho que é a segunda, na verdade. A primeira é o que motiva, então, os pais a estarem buscando adoção. Uma vez que está claro, pessoal, passos à frente para que a adoção funcione bem. Segundo ponto, poder falar sobre a adoção com os filhos. E não é só nem com os filhos, né? Isso é poder falar da adoção abertamente, poder conversar com os familiares, poder fazer com que isso seja um projeto familiar mesmo. Isso é de suma importância. Então, poder falar sobre a adoção e poder contar ao filho. Pessoal, por que a gente bate tanto numa tecla dessa? Porque eu não sei se vocês sabem o que é tabu. O tabu é mais ou menos aquela coisa que, bom, não é tão fácil assim de falar. É uma coisa que vai ficando, e as pessoas, lamentavelmente, cortam volta de todas as maneiras possíveis de abordar o assunto. Então, se transforma num tabu. E a adoção, ela, infelizmente, entra nessa gama de assuntos que fica muito difícil. Pela experiência que tenho, percebo que as crianças, felizmente, lidam muito bem com esse assunto. As crianças, via de regra, quando ficam sabendo, não dão muita importância, porque o que importa é aquilo que a gente falava antes, é o desejo. Então, se ela percebe que tem um pai e uma mãe que estão querendo ela, está tudo certo. Ela não precisa saber se ela veio da barriga. Isso é outro momento. O que satisfaz ela é isso de perceber que há uma ligação, que há um investimento afetivo. Esse é a receita que dá a liga do bolo. Isso havendo, pessoal, é meio caminho andado. Mas a ideia do tabu, o que é? Se por um lado a criança consegue lidar super bem com isso, os pais começam a procrastinar muitas vezes, dizendo, pô, Jordano, mas qual que é o momento? Como é que a gente conta? Porque isso ela não entra no calendário, não tem um feriado para isso. Não tá em vermelhinho lá, mês de maio, do jeito que tem a semana da adoção, não tem o dia oficial de contar para o filho que ele é adotado. Não rola uma festa para esse tipo de coisa. E os pais vão meio que esperando o momento certo. Tipo, não, vamos deixar crescer mais um pouquinho. Pessoal, desculpa. Isso é desculpa para não se confrontar com algo seu. Porque para a criança, pessoal, pode ser na hora de dormir, pode ser, estou falando assim meio aleatório, pode ser no parquinho, quando a criança abrir margem para isso, eu diria até antes disso. Pessoal, o mais fácil de fazer é falar desde sempre. Uma criança que é maior, ela vai saber disso, logicamente, mas uma criança pequena, ela te escuta e ela passa a ser teu filho justamente porque ela é falada por ti. A criança, ela passa um ano escutando só. Então, o ser humano, ele é um ser que ele precisa ser falado. Se a gente pensar, eu não sei quanto a vocês, mas a maioria das pessoas lembram da sua história de vida a partir de certa idade. Tem aquilo que a gente chama, que o Freud denominava de uma amnésia infantil, que tem coisas da vida lá de trás que a gente não vai lembrar. Mas, olha, de vez em quando alguma memória que é muito encobridora, inclusive, que a gente não tem certeza se era isso mesmo ou não, que vem à tona. Mas fora isso, a gente, para se constituir, precisa que alguém fale para a gente, que alguém fale da gente e nos coloque num lugar de importância, um lugar de dizer, olha, tu és meu filho. Até por isso que eu peço para vocês ligar a câmera e digo, olha, é o olhar de vocês que faz com que eu assuma um lugar de psicólogo e que possa estar fazendo sentido isso. Se tivesse desligado e não tivesse ninguém olhando e aprovando e dizendo, olha, pô, é isso aí, pessoal, beiraria a loucura de eu estar na sala da minha casa falando sozinho. Então, o que dá sentido é esse falar, é esse dizer, olha, pessoal, pensem a importância que tem de poder falar das coisas desde o começo.
A adoção, ela passa a existir, ela passa a fazer sentido, então, para essa criança, mesmo antes dela entrar na família de vocês. Então, poder falar, isso vai dar corpo. Tu vai localizar essa criança num lugar de uma coisa de se sentir especial, de uma peculiaridade, num lugar de exclusividade. No caso da adoção, isso é de uma fineza e de uma importância muito grande. Porque, ao contrário, imagino, da grande maioria que tinha seus momentos de exclusividade com os pais, que tinha o seu quarto separado, que tinha os seus brinquedos separados. As crianças que passam algum tempo em abrigos, elas não têm isso. Elas não têm esse momento de uma certa exclusividade afetiva. Se a gente tiver bastante sorte, a gente vai ter profissionais que cuidam bem dessas crianças. Mas esse desejo único e exclusivo de dizer, não, te esperei por 5 anos, meu camarada. E agora tu tá aqui e é por isso que tu é membro da família. Isso faz uma diferença muito grande de atribuir afeto, de atribuir importância e de definir um lugar nesse universo desse tamanho que é só nosso. Que aconteça o que acontecer, esse é o nosso lugar. Então isso, pessoal, é o que vai dando corpo a uma adoção para a gente dizer, olha, é o que faz dar certo ou o que não é. Então quando a gente pode falar a respeito ou contar, é necessário que se conte desde sempre. Então, se aproveitem desse tempo que a criança não fala, porque depois vai falar um monte de coisa, vocês vão até pedir para que ela fique um pouquinho quieta, porque a criança fala pra caramba. Mas se aproveitem disso. Às vezes o adulto está tão engessado no seu mundo adulto, que tem adultos que não conseguem brincar com criança, por exemplo. Sabe quando tu tá com uma criança muito pequena que ela diz, bom, agora tu vai ser o papai, ou tu vai ser o bebê. É comum que as crianças queiram ocupar o lugar do adulto e te coloque para te sabatinar um pouco no lugar deles, né? E aí tu não vai poder fazer essa voz que estou fazendo aqui e vai ter que infantilizar e dizer, bem, então, e fazer uma vozinha para brincar. E tem adultos que engessadamente não conseguem fazer isso. Por que estou dizendo isso? Porque isso pode ser ensaiado, já que é tão difícil às vezes, nesse tempo que a criança está só te observando, mas que está te escutando, sim, e que faz muita importância aquilo que tu diz. Então, essa forma delicada, essa forma amorosa de poder tratar, acho que ela é essencial para que o adulto possa se apropriar também desse lugar de pai, de mãe, e possa contar alguma história. Contar desde sempre. Contar à beirada do berço, contar num passeio, de dizer, olha, de ir ensaiando para si mesmo, acho que até muito mais do que para a criança. Alguma forma de poder dizer para ela que ela estava nos planos desde sempre. Pessoal, acho que essa é a melhor maneira. Se não dá assim, a gente costuma dizer, olha, tem filmes que abordam a questão da adoção de maneira muito clara, tem desenhos que abordam, então para as crianças, desenhos e diversos ícones dos desenhos são adotados. A gente tem o Batman que perde os pais e é adotado pelo mordomo dele, Homem-Aranha é criado pela avó, se eu não me engano, né? Tem quem mais? Lê, me ajuda aí, os personagens que tem. Tem uma série, me fale agora de dizer. Tarzan. O Pinóquio. Tarzan, Pinóquio. O Patinho Feio, que nunca foi adotado. Histórias infantis para chegar até a criança. Moisés, que foi adotado. O próprio Super-Homem, né? Foi adotado por uma família terráquea, né? Foi. Sim. Jesus. Sim. Então, pessoal, percebam o quanto, na verdade, a temática da adoção ela é muito antiga.
assim como a nossa professora ontem falou, né, isso existe de muito tempo, com alterações, logicamente, nas questões legais, mas é uma prática muito antiga. E a gente precisa fazer com que isso se valide, isso seja possível ser falado. Então, essa é uma maneira de poder estar abordando através dos desenhos, até porque as crianças gostam bastante disso. Então, pessoal, é uma maneira que tem. Afirmo para vocês, as crianças costumam lidar muito bem com isso. Quem fica sem jeito são os pais. Então, pessoal, se não consegue falar de maneira tranquila, pô, vá procurar um psicólogo, pede ajuda, manda um e-mail aqui para o grupo. A gente está vendo que videochamada funciona super bem, né? Então, peçam ajuda. Hoje em dia a gente tem muito acesso à informação e isso não precisa ser algo que cause interrupções, que causem problemas nesse processo de constituição do vínculo familiar. Pessoal, vamos passar para uma outra parte que já apareceu várias vezes no curso e até agora eu tinha me calado só escutando os colegas falar, que é, pessoal, perguntam para a Deolinda, perguntam para a Lê, perguntam para todo mundo, e isso aparece direto, pessoal, porque assim, tu espera a vida inteira. Tem pessoas que têm o nome do filho definido desde a adolescência. Quando eu tiver um filho, eu vou colocar o nome de tal. E aí o que acontece? Muda ou não muda o nome do filho? E isso eu tenho certeza que é uma questão que divide opiniões, inclusive dos profissionais, de maneira muito radical. Eu já escutei diversas coisas a respeito, eu já vi certas coisas a respeito que me arrepiam um pouco, de autorizações de juízes autorizando com que, por exemplo, um adolescente mude seu nome, que crianças agregue nome, mude nome. E, pessoal, nisso acho que defendo uma bandeira um pouco rígida a respeito disso, mas tem uma justificativa muito, muito clara para esse tipo de coisa. Há pessoas que dizem, não, acrescenta, conjuga mais um nome. Era Ana, passa a ser Ana Maria. Era João, passa a ser João Francisco. Pessoal, acho que o primeiro ponto a respeito desse tema, a gente precisa fazer uma pergunta a si mesmo, aquele que está querendo adotar e está com essa ideia contestável cá para nós, que é, para que mudar? O interesse em mudar o nome é para quem? Qual que é a intenção? Os adultos, os responsáveis, aqueles que precisam ter clareza das coisas, são os pais, são as crianças. Então, uma adoção, pelo âmbito legal, ela acontece, ela só existe para garantir os direitos da criança e do adolescente. Então, não é porque tem um monte de gente querendo adotar que existe um processo de adoção. Isso já foi falado nas aulas, a professora ontem também deu uma passada por isso. Existe um compromisso, sim, dos adultos ofertarem um ambiente seguro que garanta os direitos da criança e do adolescente. Lógico, se conjuga com a ideia de poder ser pai e mãe, e acho que é um casamento lindo, perfeito, maravilhoso quando dá certo as duas partes de ficarem bem, né? Mas a gente precisa fazer essa pergunta. Alterar o nome de uma criança serve para quê e serve para quem? É para agradar a criança? Ou é para agradar uma necessidade absurdamente egoísta daquele que quer mudar? Porque tinha um desejo lá de trás, porque achava bonitinho o nome. Esse é um ponto que precisa ficar muito claro.
E eu acho que já denuncia que a gente entra num campo muito perigoso. Porque se antes a gente falava que, bom, a nossa história nos precede, ela começa antes mesmo da gente vir ao mundo, tem algo do nome que é de suma importância. E quando a gente cai na tentação de mudar o nome de alguém, algum motivo muito sinistro tem por trás. Já escutei pais falando de dizer, não, mas isso que aconteceu contigo, apaga. A tua vida é aqui agora, é daqui para frente, é com a nossa família. E pessoal, assim, ó, é menos egoísmo nessa hora, e a nossa vida é uma só, e ele não é um celular, não é um computador que dá de ser formatado e apagar tudo. Continua. A vida da criança que está indo para uma família é a mesma. Ela vai ter ressignificações, ela vai ter continuidade, mas aquilo que foi vivido foi. Então, quando a gente entra nesse campo de querer mudar coisas em prol de alguma coisa que não é bem claro, é muito perigoso. Mas muito perigoso mesmo. Bom, vi que chegou uma mensagem, eu tentei dar uma lida rapidamente, mas não quero perder o foco, porque isso é muito importante, pessoal. Isso, fica tranquilo que depois a gente está anotando, depois a gente fala para ti. Beleza. É uma cilada isso. Vejam bem, há exemplos muito, eu acho que escrachados, muito claros, assim, do quanto às vezes há um esforço das crianças em tentar se adequar a uma realidade para tornar-se filhos. E isso, pessoal, é uma cruz a ser carregada. Eu vi uma vez o exemplo numa biografia onde a autora dizia, olha, é um relato clínico, na verdade, que ela atendia uma criança negra, que foi adotada por uma família de brancos, onde a criança saía banhada de talco após o banho, saía coberta de talco, tentando, então, fazer parte daquele grupo familiar. Do mesmo jeito que o contrário, uma família de negros adota uma criança branca e essa criança começa a beber bebidas escuras na fantasia de escurecer. Tomava Coca-Cola, tomava muito café, com isso de poder ficar parecido com os pais. Então tem alguma coisa, pessoal, que passa por uma fantasia, que passa por um processo de transição entre aquilo que vivi e aquilo que estou vivendo, porque é muito comum as realidades serem conflitantes. Vida escolar, a exclusividade de ter conforto, às vezes as crianças não estão acostumadas com isso. Então tem uma série de coisas que faz com que a criança precise ligar seus neurôniozinhos, a sua atenção assim, no nível hard que existe. E quando há a mínima possibilidade da desconfiança de que, bom, posso trocar um nome, meus pais gostariam que eu tivesse um nome, ou que a criança embale numa fantasia de que, bom, o trocar de nome pode significar alguma coisa idealizada e vou deixar aquilo que é dolorido, aquilo que foi doloroso por muito tempo para trás, isso pode ter um impacto na parte psíquica da criança terrível, uma espécie de fragmentação, onde fui uma coisa, como a Lenita contou na história. Fui fulano, mas não é mais fulano, é ciclano. E, pessoal, não tem nada mais atordoante do que a gente precisar fazer esse movimento de colar os cacos de uma história que não fecha com a outra. Então, assim, se vocês quiserem trocar, é permitido. Tem juízes que topam.
é muito difícil que haja uma oposição com isso, mas é necessário que tenha uma espécie de ética de vocês mesmos, de poder assumir que, bom, a filiação pela adoção, ela tem sim diferenças. As mulheres precisam entender que a gestação é uma coisa que não vai ser possível viver, mas que a maternidade tem outro valor que não é através disso, que teu filho não vai ter o nome que tu queria, assim como de repente ele não vai fazer a faculdade que tu queria que ele fizesse. De repente ele vai ser justamente, isso às vezes é muito sadio, ele vai ser outra coisa, o oposto daquilo que tu queria. Então, isso de dar uma liberdade, isso de dar oportunidade que a criança passe a ser membro, sem necessariamente atender a certos egoísmos que existe nesse pedido dos pais, é algo bastante interessante. Então, é uma questão de uma ética mesmo, de vocês se perguntarem. Deixa eu ver o que mais. Pessoal, esse é um papo que é polêmico. Nos cursos o pessoal dá 1000 desculpas para mudar, tá? E aí diz, pô, Giordano, mas e aqueles nomes estranhos? Sim, tem os nomes estranhos. Mas é muito comum que as crianças, quando pequenas, queiram ter o nome tudo meio parecido. A criança, ela precisa, não só a criança, mas o adolescente, se sentir meio agrupada. Então, aquele que tem um nome um pouco diferente pode se sentir incomodado. Pensem bem se forem mudar. Deixa eu só ver o próximo tópico que a gente segue. Então, pessoal, essas são partes absurdamente importantes. Como contar, mudar nome, não mudar nome. Conseguindo abordar essas coisas que são básicas, a gente vai ver que o processo ele vai se fazendo de uma maneira um pouco mais leve. Por que eu digo isso? Porque tem momentos que para dar certo a adoção, quando a gente vai falar nisso de bom, tem um processo de identificação, tem um processo de constituição. Se tu consegue lidar bem com isso, é como se tu te preparasse para uma espécie de que agora a parte difícil pode vir. É muito comum a gente ver no processo de adoção, da adoção tardia, isso aparece de maneira muito mais evidente, o momento em que a criança, na hora que o enxerto está dando certo, vamos dizer assim, na hora que está começando a mesclar as duas coisas e a criança começa a entrar no universo dessa família, que a gente vai chamar aí de testes de amor, é a entrada no universo de uma família. Uma vez que a criança consegue perceber que está tudo certo, que bom, que está se sentindo segura, ela vai começar a poder ser ela mesma. Isso é sinal de um processo efetivo e afetivo, onde as coisas começam a dar certo e a criança pode começar a mostrar um pouco daquilo que compõe aquilo que a gente vai chamar de identidade mesmo. Percebam que tem algo que define muito a forma como a gente é, que é aquilo que a gente falava um pouquinho antes, que é essa sensação de exclusividade, essa sensação de que pessoas nos falam quem somos. Olha, tu és muito inteligente. E por isso que é muito cruel quando a gente escuta certos xingamentos dos pais, dizendo, seu boca aberta, tu não sabe fazer nada direito. Isso vai localizando a criança num lugar de pouca potência, num lugar de realmente, bom, se aquele que sabe de mim diz que sou isso, de repente sou isso. Então, vejam o quanto essa forma de poder dizer, essa forma de poder contar, ela é constituinte, ela vai fazendo com que as coisas realmente vão acontecendo. Então,
Quando a gente não tem muito isso, e pensem crianças que passam um longo tempo em instituições, sem essa exclusividade, sem esse afeto tão exclusivo, percebam que o relacionar-se, ele ganha um aspecto, ganha uma pegada um pouco diferente. Por isso que é bastante comum de crianças, quando ficam abrigadas, terem a dificuldade de poder abraçar, a dificuldade de poder falar dos seus afetos, ou apresentarem comportamentos muito bipolares, no sentido de que, bom, ou é muito agressivo, então apresenta formas reativas na hora que começa a dar certo a adoção, que percebe bom, que tem um pai, tem uma mãe que lhe toleram, que suportam as suas coisas, então as suas formas de expressão, as suas formas de, vamos chamar de amor mesmo, elas passam muitas vezes pela agressividade. Percebam que isso da Constituição, então, pouco tem a ver com o sangue. Na verdade, isso não tem a ver com sangue. O que tem a ver com sangue são outras coisas. Mas que isso da identificação passa pelo falar-se, pelo jeito que vão nos contando as coisas, pelo jeito que vão nos atendendo às nossas necessidades e o quanto vão nos colocando num lugar de filho mesmo, ou de outras posições. Aqueles que infelizmente não têm interlocutores que lhe coloquem num lugar de dizer, olha, mas por que tu tá triste? Como é que foi teu dia? Pô, e a escola? De saber do que tu gosta de brincar, o que tu gosta de comer, hoje tem a comida que tu gosta. Isso de ir te localizando naquilo que a gente dizia de um universo peculiar que cabe só a nós e aquele que estabelece esse tipo de relação, aquele que fica privado disso, ele fica com uma espécie de defasagem com esse tipo de lida com o outro. E isso aparece nos primeiros tempos e às vezes por um longo tempo nas relações das adoções, que é, os pais precisam ter um gingado e um jogo de corpo muito grande para lidar com algumas crianças, que apresentam seu amor através da agressividade, que se apresentam como são através de atos, às vezes, desmedidos. Eu lembro, vou dar 2 exemplos para vocês, do quanto isso faz muita diferença e isso não tem a ver com sangue. De uma menina que ela passou um tempo abrigada e uma criança muito carente mesmo. E nos atendimentos, muito rapidamente, ela começa a apresentar, então, essa demanda de amor incessante, quase que sufocante. É alguém pedinte mesmo, de que, bom, me dê atenção, cuide de mim, quase que de uma exclusividade. E eu estava esperando ela numa sessão e ela, quando me localiza, de longe abre um sorriso desse tamanho e embala numa corrida. Mas numa corrida, e aí ela era grandinha, e se joga contra mim. Pessoal, não caí porque deu sorte, consegui calçar o pé, mas na sessão mesmo isso se repetia e me chamou muito a atenção da forma como esse amor se pronunciava. E posteriormente, a mãe muito dizia disso, de uma necessidade de exclusividade, de estar agarrado e quando não conseguia, o pau torava. Brigas. Por quê? Aquilo que não vai pelo amor, aquilo que não vai pela atenção, vai pelo outro lado. Porque não tem nada que mobilize mais a atenção dos pais do que birra, do que briga. Então percebam o quanto isso às vezes produz efeitos muito peculiares, próprios da adoção. Essa semana ainda atendi um rapaz, não era um caso de adoção, mas falo para vocês no sentido de ilustrar um pouco o que é a identificação e o que faz com que isso aconteça. Um rapaz que se perde num
numa questão de tráfico de drogas, de se colocar em extremo perigo, de venda, de facções criminosas, e ele diz algo mais ou menos assim: o que marcou de eu não ter mais medo de fazer nada foi de uma vez que, depois de tentar várias vezes chamar a atenção do meu pai, eu esperava, porque para mim ele era um cara muito importante, a forma como ele se posicionava, o tom de voz muito marcante, aquilo que ele me falava fazia muita diferença, só porque ele não falava. Olha o detalhe. Esse falar-se que a gente diz, esse freio que a fala pode oportunizar, não acontecia. E ele diz, olha, ele cada vez falava menos, ele se decepcionava com os meus atos, e até que certo dia peguei a minha bicicleta e saí estrada fora. Fui parar muito longe, me encontraram e cheguei em casa, me resgataram, e aí a minha mãe disse, olha, o teu pai quer falar contigo. E ele está lá no quarto. E quando ele entra no quarto, o pai só olha para ele e não diz nada. Ele diz, naquela hora, Giordano, eu precisava que ele me xingasse, eu precisava que ele dissesse alguma coisa para mim. Esse cara não falou nada. Só o olhar. E nessa hora só o olhar não era suficiente, ele precisava da palavra. Que ele não encontrou, infelizmente, quase que em nenhum lugar. Me parece que isso faz com que esse menino entre num frenesi de riscos, de se colocar em riscos, continuamente, me parece que esperando que alguém diga para ele, pô, mas camarada, o que é isso? Pô, desse jeito vai te matar. Porque parece que a vida e a morte não fazia muita diferença. O lugar de importância dele não estava descrito com palavras. Entendam que isso da identificação passa por isso, de tu se sentir pertencente e importante para alguém. Então, pessoal, é um exemplo só que eu trago para ilustrar um pouco do quanto a identificação, o fazer parte de uma família, ela passa muito pela forma como uma história é contada. É possível que uma adoção construa uma família muito mais sólida do que uma biológica onde os pais se omitem, onde os pais não adotam os seus filhos. Esse é o que a gente costuma dizer no curso, é o mais importante que tem. A adoção é um processo simbólico. Tudo bem, tem uma questão jurídica que acontece, mas assim, não caiam no conto de achar que a sentença de um juiz faz com que uma adoção dê certo. Infelizmente não, essa é uma parcela do processo da adoção, mas tem algo que escapa a isso. Tem algo que está imbricado, que está colado e linkado num emaranhado de coisas que diz respeito à história das pessoas. Então, acho que isso faz uma diferença muito grande, porque a adoção é um ato simbólico. É possível que, dentro de uma família biológica, os pais não consigam adotar e oportunizar uma forma adequada que venha a se constituir, então, uma relação familiar, vamos chamar de saudável, que dê oportunidade para que a criança se desenvolva bem. Então, na adoção, como a gente tem um tempo de espera, um tempo de preparo, a gente deduz que os pais possam se preparar, fantasiar menos e lidar com situações que realmente acontecem, que é muito diferente adotar um bebê de adotar uma criança maior. E esse é um assunto que a gente constantemente fala nos encontros, porque
os pais precisam se confrontar com isso, com o que eles querem de verdade. Às vezes até o pessoal diz, Jordano, pega pesado quando começa com esse papo aí, de dizer, porra, mas o que tu quer? E eu insisto muito que tem uma coisa um pouco que precisa ser egoísta nesse momento da escolha, porque eu não acho que todo mundo tem condições, acho que tem cacife para dar conta de, por exemplo, adotar um adolescente. Tem casais que não estão preparados e que nem querem, inclusive. Então, validar qual que é seu desejo, já que a adoção solicita isso, quando vai se entrar no processo, em algum momento tu vai precisar preencher, é um pouco impactante para quem precisa passar por isso, mas lá tu preenche uma ficha que diz, olha, qual a idade, é menino, é menina, qual a cor, aceita se tiver tal problema, doenças tratáveis, não tratáveis, tem um questionário, e às vezes os pais ficam muito impactados com isso, mas é algo necessário de ser falado entre os pares, entre aquele que está querendo adotar, para poder validar, para poder entender a si mesmo o que está buscando. E é nisso que eu dizia, que às vezes alguns colegas podem discordar um pouco da minha opinião, mas eu não abro mão dela nisso, que é aquele que percebe depois de falar bastante sobre isso, depois de elaborar o luto de não poder ter o seu filho biológico, aquele que quer trocar fraldas, aquele que quer sentir cheiro de cocô fresquinho de bebê, pessoal, não abra mão disso não, pelo amor de Deus. Aquele que quer perder o seu sono, aquele que quer ver o choro, aquele que quer escutar o babucio da criança, que quer ver o engatinhar. Pessoal, isso são coisas ímpares. E aquele que quer não deve abrir mão disso. Nem que espere 10 anos. A não ser que no decorrer dos 10 anos mude de ideia. Mas, uma vez que se escolha isso, sustentem isso. Porque isso vai fazer falta para vocês se vocês abrirem mão. No decorrer do curso é muito comum de pessoas irem com essa ideia e aí vai perceber que, mas não era bem isso, Jordano. Porra, uma criança de 2 anos é pequena ainda. Sim, uma criança de 2 anos está aprendendo a falar e a caminhar. É super pequena. Uma criança de 4 anos é pequena. Uma criança, ela é pequena. Só que tem coisas que são diferentes. Uma recém-nascida não é igual a de 2. A de 2 não é igual a de 4. Esse dia eu estava conversando com uma colega a respeito disso, né? É diferente. Uma criança de 6, de 7, pessoal, entrando na vida escolar é diferente. Vai ter desafios diferentes para vocês. Vocês vão ser colocados à prova nesse lugar de oferecer possibilidades identificatórias muito diferentes também. Então, é muito interessante que se possa conversar, que frequente grupos de apoio à adoção, aquele que pretende adotar, para poder ir validando e poder desmontando e montando aquilo que é do seu interesse. Porque às vezes a gente quer muito uma coisa, mas a gente não deseja aquilo. A gente meio que vai no embalo, às vezes de um pouco de fantasia, um pouco daquilo que dizem. E no momento que a gente começa a escamotear um pouco, vai para lá, vai para cá, mas não é isso. Tu vai se autorizando a perceber o que tu quer mesmo. E isso eu acho que dá uma autenticidade ao desejo de vocês de poder lá, na hora que precisar falar a respeito disso, é como se vocês estivessem escrevendo o livro de vocês e alguém fizesse uma pergunta, olha, mas lá no começo como é que era? De tu poder falar, de tu saber que a história é como se tu soubesse da história. Então, eu acho que é muito constrangedor alguém nos colocar num lugar de fazer uma pergunta a respeito de algo e a gente não souber responder. Mas por que tu queria tal coisa? Não sei, eu queria. Um filho é uma mudança de caminho que faz na vida das pessoas. Então, não dá para ser qualquer coisa. Lê, Lu, considerações. Então,
nós temos algumas perguntas, assim, se tu quiseres ir concluindo para a gente fazer as perguntas, eu já posso fazer as perguntas agora. Lu, como é a aula? A ideia é que a gente tente dar conta daquilo que a gente tinha por objetivo de oferecer a formação para as pessoas. Eu acho que a gente começa com as perguntas, porque isso sempre torna muito mais interativo, né? Eu estou agoniado, na verdade, de estar falando sozinho aqui. É diferente. Mas não dá para dividir a fala um e outro. Estás muito bem. Vamos colocar algumas perguntas, aí vocês podem estar respondendo. A Cláudia, ela faz uma afirmação com uma interrogação para ver tua opinião e da Lenita, né? Talvez a mudança de nome, assim como o não contar sobre a adoção, acontece em função do medo de ser rejeitado pelo filho. O que você acha disso? Queres responder aí, Lê? Pode responder. Então, Cláudia, eu acho que sim. Eu acho que sim. Eu acho que tem algo que insistentemente a gente pede para que os postulantes se deparem, se avejam com aquilo que tem de mais doloroso da sua própria história de não poder ter o seu filho. É uma fala recorrente essa, de dizer, mas se eu conto, e aí quando ele tiver 18 anos, ele vai querer saber quem é o pai, quem é a mãe, e vai ir atrás e vai me abandonar. Aí essa é uma das falas. E pensem, né? A gente está falando depois de passar 10, 15 anos, pelo menos. Pessoal, eu nunca ouvi falar. Os relatos, infelizmente, a respeito desse tipo de situação, eles são tristes, inclusive. Porque quando acontece isso, é muito comum que aquilo que é idealizado, aquilo que é imaginalizado, que se cria um ideal de vou fazer um encontro, agora vou conhecer meus pais biológicos. Quando conhece, pessoal, é uma coisa muito triste. Por quê? Queres montar um cenário que foge da realidade, é começar a idealizar coisas. Então, o ingrediente primordial da frustração é a idealização. Quanto mais a gente idealiza alguma coisa, mais a gente foge do campo da realidade. Então, geralmente é muito decepcionante. E quando dá certo, e que bom se desse sempre certo, das pessoas verem, ir lá, conversar, ampliar, de repente, o seu núcleo familiar, jamais isso vai ser substituído. Pessoal, jamais. Quando acontece, é porque não teve o processo de identificação, a pessoa não fez tão parte dessa família assim, e ela precisa incessantemente buscar alguma coisa para meio que forrar, para meio que dizer, olha, isso também era a minha família. É isso? Sim. Mais ou menos isso. Nessa mesma linha, né, a Ana Maria, lembrando assim, aqui que a gente tem a Zildene da Bahia, o grupo de apoio de Joinville, que o Pedro está aí, o grupo de apoio de Tubarão. Uau, que legal. A Ana Maria, ela é mãe adotiva de duas crianças que agora já são adultos. E aí ela coloca aqui, também uma afirmação, mas pergunta o que você acha, né? Creio que não seja apenas o falar, mas sim o modo de falar. Isso sim faz toda a diferença. O que você acha? Sim, como falar. Sim. Absurdamente faz diferença, né? Acho que não só a forma de falar, mas a forma, o jeito de falar. As palavras, elas são carregadas de afeto, na verdade, né? Uma palavra, ela não é só uma palavra, ela tem um significado por trás. Então, cada um imagina uma palavra de uma maneira diferente. Um exemplo bem clássico, se eu falar aqui em cadeira, cada um vai lembrar de uma cadeira diferente. Então, a significação que tem cada palavra, a forma como é dito, é total diferente.
Acho que isso de poder contar, isso de poder endereçar, de chamar o outro de filho, não é só dizer que tu é meu filho. O eu te amo, às vezes, é uma coisa extremamente brega e sem fundamento de ser dito, dependendo da forma como é dita, né? Mas, às vezes, outras palavras, elas ganham o sentido do eu te amo. Às vezes, atos, às vezes, gestos feitos de cuidado, de zelo, isso faz uma diferença incrível. Então, eu acho que sim, a forma de contar, as palavras, o jeito de articular as palavras, o sentido que isso é dado, faz uma diferença incrível, não tenha dúvida disso. Mas eu acho que aquela que ocupa realmente o lugar da mãe, desse cuidado, de doação, ela sempre dá conta de achar um jeito de falar, sabe? Inclusive, é super bonito quando acontece. Tem um exemplo de um... Vou me estender na resposta, porque eu lembrei de um caso que eu atendi, que é muito bacana, que é uma adoção bem peculiar, a forma como aconteceu, e numa sessão a criança começa a dar indícios de que queria saber sobre a sua mãe biológica. Ele sabia sobre a adoção, a mãe adotiva conhecia a família biológica, e esse menino sabia disso e começa a ter curiosidades a respeito. E essa mãe entra em parafuso de, bom, e agora? O que eu faço? Pessoal, a verdade, ela tem uma função organizativa, uma função de articular possibilidades da criança seguir a sua história. De uma maneira bastante sutil, eu digo, olha, fulana, eu acho que tu podes oferecer pequenos gestos de informação, porque ele tentava desenhar como é que seria a mãe, ele estava num processo de criar imagens mesmo, de imaginar como é que era, porque o cabelo dele era diferente, porque, enfim, tinha uma série de questões que faziam que ele começasse a precisar disso, e bom, como é que será que é? E aí eu digo, olha, se tu conhece essa criatura, peça uma foto, mostre para ele ao menos uma foto, porque a gente sabe que a criança, a curiosidade dela, às vezes, ela é muito bem pontual. Ela não precisa saber de um enredo todo de coisa. Às vezes é muito pontual mesmo. E, pessoal, super bonito, porque essa mulher teve assim, uma coragem de se confrontar com isso, e de conseguir uma foto, e de chegar e dizer, olha, meu filho, essa aqui, ó, essa aqui é a tua mãe biológica. Sabe o que a criança disse? É mesmo. Mas ela é feia. Não quero mais ver. Tá bom. Pessoal, só queria a imagem. Era só a imagem. Nesse momento, pelo menos. Possivelmente, daqui a pouco, vai perguntar, tá, mas o que fazia da vida? E, de repente, algumas palavras chegam. Então, isso de dar uma possibilidade de instrumentalizar com que a criança siga em frente na construção da sua história é de uma beleza, é de uma riqueza para os pais que conseguem fazer, e que jamais aquilo que o pai e a mãe estão fazendo, isso não vai ser colocado em xeque, mas jamais. Pessoal, uma vez que vocês fizerem bem feito a função de vocês, matem no peito, porque isso não é substituído. Jamais. Eu quero complementar, Jordano, esse caso, Claro. porque eu atendi essa pessoa, né, a mãe, e ela ficou impactada da mesma forma quando conversou contigo, eu atendi ela, e ela entrou assim, em crise. Eu digo, sim, do que você tem medo? Ela não sei, pode ser que ele goste, né? Tem um medo de que ele possa gostar. Aí trabalhamos isso junto, né? E foi maravilhoso, porque ela mostrou a foto e, inclusive, ofereceu para ele se ele queria ir lá. E ele não, e eu espero, como você, não vai adiante, mostre e espere qual a reação dele. Claro. E ele não quis. Não quis. Foi muito linda essa.
Mas o vínculo é muito forte ali, né? Eu acho que agora tu fala a palavra que define, né, Lê? O vínculo, quando ele é recoberto, quando ele é permeado, recheado, quando ele é formado por afeto, pessoal, não tem não desfaz mais. Isso é o processo de identificação, isso é o processo de filiação. Uma vez que dá certo, pessoal, não quebra mais. Não quebra mesmo. Então, nesse sentido, a gente teve ali no chat duas falas, né, com relação à mudança de nome, né? Uma pessoa colocou de que não vai mudar o nome, outra pessoa colocou, vou mudar o nome sim. E aí, a partir da fala, dessas duas falas, eu vou ler uma pergunta baseada na fala da Luciana. O que a mudança de nome num processo adotivo pode influenciar na constituição da identidade dessa criança? Isso varia de acordo com a idade? Acho que sim. Tem coisas que é muito difícil de respondê-lo, porque a gente não sabe aonde vai dar. Me faz lembrar do caso de uma postulante, de uma candidata à adoção, e vocês, de repente, até podem me ajudar a contar um pouco da história, que eu me confundo em algum pedacinho dela. Mas a pessoa contava, bom, eu fui adotada, e muito pequena, pelo que eu lembro, uma recém-nascida, e alteraram o nome dela. Mas ela não sabia. E ela disse que quando ouvia uma música, e é aí que eu não lembro que música que era, mas a música era o nome de uma mulher. Ela chorava. Vocês lembram que música que era que aquela pessoa dizia? Enfim, pessoal, a mulher escutava na rádio tocar uma música e caía no choro. Anos passados, ela já adulta, ela descobriu que, na verdade, o nome dela era o nome da música. Pasmem. Pessoal, o que isso tem a ver? Eu não sei exatamente o que dizer, mas tem algo que começa da ligação com o nome que também nos antecede. Por exemplo, é muito comum, e tem vídeos muito lindos na internet, da gente ver de crianças recém-nascidas, onde a mãe está conversando com a criança não está inserida ainda nesse mundo de entender que palavra é, a mãe dizer, sei lá, qualquer palavra. As palavras elas vão ganhando sentido conforme a gente vai crescendo e entendendo, né? Um recém-nascido não entende. Ela entende a entonação, ela entende um monte de outra coisa, mas não isso. Nem entende, mas sente, né? E é muito comum de que a criança pare de chorar assim que a mãe começa a falar. Então o timbre, a vibração, não sei, tem coisas que começam na vida intrauterina quase. Então tem algo que é um pouco misterioso para a gente, dessa ligação um pouco quase embrionária, de processo, de que a gente entra na vida. O que muda, pessoal? Eu acho que essa é a legítima coisa que cada história precisa ser pensada. É aquele jargão clássico, que cada caso é um caso. Cada história ela acaba sendo contada de uma maneira diferente e o impacto é diferente. Eu, particularmente, acho eu acho que pior quanto maior for. Imaginem se vocês, com toda uma trajetória, toda uma caminhada, em determinado momento, vocês trocarem de nome. Imagine. Acho que a gente precisa pensar nisso, na história de cada um. Ou descobrir que o nome tem mais um nome, complica bastante. Porque na escola, no caso que eu contei primeiro, que é na escola, que a gente reporta, que a gente se envolve a nossa identidade, também muito na escola. E justo ali havia um local
aversivo. Uhum. Então, é importante. A partir da tua resposta, né, a gente teve uma colocação aqui do Pedro, que é o presidente do grupo de Joinville, que vai estar amanhã conosco, falando da história do grupo deles lá. Ele fala que em nossas reuniões sempre evidenciamos o falar desde sempre, com os devidos cuidados, sempre relativando a idade da criança. Buscamos também afirmar que para os adotantes, que estas crianças são filhos e ponto, não importa como veio. A Mirella coloca também de que até porque o nome da criança faz parte da história dela e ninguém pode mudar essa história. A Mirella fez uma pergunta se nesses 10 anos de curso, né, de trabalho do Anjos da Vida com os pretendentes, se já constataram que alguma pessoa ou casal não tenha esse preparo, né, de contar ou não contar, que se não estão aptos para adotar. Não entendi bem o final da pergunta. Por exemplo, se foi constatado alguma vez nesses 10 anos, né, se algum casal não estava preparado com essas questões todas envolvendo contar, mudança de nome e tal, e que se estariam aptos ou não a adotar. Então, Mirella, isso é uma coisa bem interessante, que assim, o grupo de apoio, literalmente é um grupo de apoio, não é um grupo de avaliação, né? É um grupo que está ali para dar suporte, para semear interrogações para as pessoas, para que elas possam, de maneira diversificada, dar conta das suas próprias ideias e formulações a respeito da adoção, se é o que quer, o que não quer, mas o papel de avaliar, de julgar se está apto ou não, isso cabe ao judiciário, na verdade, né? A equipe forense é que faz esse papel. Posso te dizer que, bom, tem sim pessoas que não levam jeito para adotar, e eu acho que isso é o que comprova que a gente tem sempre, quase sempre, na verdade, pessoas que desistem do curso e acho que de maneira, inclusive, muito sincera, dizem, olha, não era bem o que eu achava. E sai. Sempre tem. A gente costuma ter turmas com 20 pessoas, a gente tem um grau de desistência aí de pelo menos 1, 2 casais cada turma, lá no meio do caminho, meio que começa a ver que não era bem isso, né? E tem uma outra coisa, que eu acho que isso não tem pesquisa científica, pelo menos, é algo que de vez em quando a gente se depara, que é de um contraste muito grande entre número de pessoas que se formaram, que podem entrar na fila da adoção, mas que não entram. Então, acho que o curso ele faz uma função formadora e uma função também seletiva das pessoas pensarem muito bem no que estão fazendo, porque, assim como o nosso amigo diz, a marca do nosso grupo é isso, a marca do Anjos da Vida é bater numa tecla de assim, a gente trabalha, nós somos uma instituição que preza para que a criança tenha os seus direitos e a sua vida assegurada para aqueles que vão lhe adotar. Então a gente insiste muito na ideia de que, bom, tu tem certeza do que tu está fazendo? É isso mesmo que tu quer? Por que tu quer? Isso constantemente é reapresentado para que a pessoa possa seguir reformulando se é aquilo que ela quer. Até porque a gente trabalha em não romantizar a adoção, né? E tem mais uma coisa que na pergunta anterior, é o que contar para a criança, né, com cuidado, e quando se referir à mãe biológica, que tenha muito cuidado também, porque a gente já viu pessoas contar a história para a criança horrível, né, sobre a mãe biológica. E eles não precisam disso, nem devem ouvir isso. É importante porque essa mãe vem de uma dor também, de um luto de ter que entregar o filho, né? O filho
vem de um luto de ter que ser abandonado, ir para o abrigo e depois ser adotado. E aí ele não precisa, não deve ser apresentada uma história, como eu já vi algumas vezes contada, às vezes até num depoimento que eu me apavorei, da mãe biológica. Eu concordo contigo, Lê. Eu acho que essa foi uma parte que a gente acabei não abordando, que a gente não falou, Sim, mas que tem um impacto gigantesco naquilo que a gente entende por a construção da história de uma criança. Não tem nada mais terrível, eu acho que a gente pode chamar isso de uma espécie de alienação parental, pelo menos nesse âmbito psíquico, de precisar denegrir esse outro, precisar inferiorizar, precisar criar uma história, dramatizar essa história, colocar elementos muito negativos para valorizar aquilo que está fazendo. Valorizar. Isso é de uma pobreza terrível. Então, a história é importante ser contada para a criança, mas de uma forma lúdica, de uma forma a criança, lógico que na adoção tardia eles já sabem contar a história, e essa história não pode ser negada. E os pais, às vezes, têm medo de falar sobre isso, têm medo de ser rejeitados, às vezes os pais passam por isso. O que eu vejo muito, assim, que tem alguns autores que dizem poder oferecer respostas de acordo com aquilo que a criança está dizendo, está perguntando, mas a respeito de um ponto que eles dizem uma coisa assim, que é a respeito de abuso sexual, a respeito de coisas muito extremas, de graus de violência. Isso precisa ser contado quando a pessoa tiver condições de dar conta desse tipo de conteúdo. E, por exemplo, uma criança, não. De repente, isso é de tu poder falar quando um pós-adolescência. Quando o adulto... tem que ter um cuidado, pessoal. E por isso que não são falas generalizáveis. Não é tão simples assim. O que a gente pode sim ter a cautela é eu acho que de apaziguar a história pregressa dessa criança antes de entrar na família adotiva, que é de acho que tentar apaziguar um pouco, tentar dizer, olha, tua mãe não deu conta de repente. Não é que não amava, não. Eu acho que partir para esse lado é de uma pobreza, de precisar diminuir, de fazer acusações para se valorizar, muito terrível. E isso tu acaba produzindo um efeito de dor na criança, às vezes irreparável. Verdade. Nesse sentido, a Suzete lembra uma questão aqui, de que você falava sempre que a história da chegada da criança deve ser contada várias vezes durante a vida. Né? É isso mesmo? Olha, tem coisas que eu falo que nem eu mesmo lembro, mas sim, eu acho que sim. Aquilo que é bonito e aquilo que faz parte da história, ela precisa ser recontada. Até porque a criança ela vai entendendo a sua própria história a cada tempo, né? Então, num processo de análise, por exemplo, a gente vai ver que tinha coisas que a gente achava que era uma vítima terrível dos pais, e não era bem assim. Na verdade, isso é a forma como a gente lia antigamente. O adolescente ele vai fazer uma projeção da vida de uma maneira diferente. Então, tem coisas que elas recontadas fazem com que a gente também consiga, às vezes, se apropriar da própria história de uma maneira muito diferente. E aí vem uma pergunta interessante da Andréa, da turma 22, que diz assim, pela ótica da psicologia, qual a importância do ensaio de gestante da mãe adotiva para o filho que irá ser adotado? Faz diferença para a criança quando vê as fotos da espera?
Vejo muito ensaio de gestante nesse sentido, sobre estar gestando do coração. Gostaria de saber a opinião dos profissionais. O próprio curso, né? O próprio curso é essa espera que ele pode se apropriar disso, a criança, né? O filho que virá. É isso que você estava falando? Eu concordo com a Lê também, acho que é isso. Acho que tudo que valorize a história, tudo que possa produzir sentido de dizer, olha, não foi por acaso que tu tá nessa família. A gente está esperando um monte de tempo, né? Inclusive, as fotos, né, que as crianças gostam de ver as fotos delas nas casas da família que o adotou. Uhum. E ele se sente pertencente já a essa família. Então, nesse ensaio, pode ter fotos do curso que está fazendo, pode criar um álbum. É um álbum de espera. Eu acho sensacional a ideia. Acho que tudo que puder ter de registros para... acho que produzir isso que esse menino buscava através de uma foto, de produzir imagens, de imaginação mesmo, né? É uma imagem com ação. Tudo isso que a gente possa produzir conteúdo é extremamente rico e organizador da própria história dele. Nada melhor do que recorrer a fotos antigas para poder lembrar do passado, né? Para poder ver que, bom, olha que bacana isso. Às vezes o tirar a foto não é tão divertido, mas poder se deliciar com ela e lembrar daquele momento, isso é de um valor muito grande. Legal, e temos uma última pergunta aí, se alguém mais tiver ainda, coloca aí, senão a gente já vai encerrando. O Pedro, lá do grupo de Joinville, ele coloca aqui que criamos aqui o Diário da Adoção, passo a passo da espera e da chegada. Nós fizemos aqui a gente faz um álbum, Pedro, e aí entrega para os pretendentes no final do curso também, para eles irem guardando as fotos e imagens da história dessa espera, né? O pessoal já contei um dos segredos da turma 22, mas tudo bem, não tem problema. Da apostila também, guarda a apostila. A maioria das crianças adotadas vem de histórias traumáticas. Até que ponto os traumas vividos no período de gestação, tipo violência, uso de drogas, abusos, podem influenciar na identidade das crianças? E o que fazer para ajudá-las? Uau! Simples. Acho que a gente poderia passar mais uma hora falando sobre isso, né? Dá um curso. Quem é que lançou essa pérola? Eu vou ler a pergunta a partir de várias falas do pessoal aqui. Da Ana e outras pessoas que comentaram sobre essa questão. Aí eu vou ler essa pergunta. Tá bem. É coisa tua isso aí, Luciano. Então tá. Eu acho que assim, isso do campo do traumático ou do não traumático, ele precisa ser tratado sempre com muita cautela. Tanto para a gente não desvalorizar certas coisas da história de uma criança, quanto para a gente não valorizar demais também. Se tem um traço muito comum às crianças que passam por situações de negligência, mesmo de violência, é que são criaturinhas muito resilientes. Elas aprendem a lidar com a vida de uma maneira muito diferente. Então, a gente precisa ter muito cuidado, às vezes, para não colocar essa criança, inclusive, num lugar de eterna vítima, de um eterno coitado. Porque nem sempre é. Às vezes, tem pessoas que lidam com a dor, com o sofrimento de uma maneira tão valente e tão bem articulado, porque às vezes tem um professor da escola, que é sensacional, que faz uma função de cuidado, às vezes tem a tia do abrigo,
às vezes tem o pai do coleguinha que faz uma outra função, e isso vai fazendo com que aquilo que os pais não deram conta, que ele mais ou menos vá sendo suprido, que vá dando possibilidades dessa criança se organizar. Então, quando a gente fala, tudo é traumático, o traumático pode ser ressignificado? Pode, mas cada tipo de traumático é uma coisa diferente. Eu acho que o mais perigoso é a gente entrar em isso não dá, isso dá. Como, por exemplo, essa fala do abuso sexual. Tu és fruto de um abuso sexual. Que a criança, de alguma maneira, fique sabendo disso. Esse é o exemplo de que, tu és fruto que não deveria existir. Isso não é interessante de maneira alguma. Isso, para a criança dar conta e elaborar uma informação dessa, às vezes, por nada não dá conta. A vida inteira. Então, o traumático me parece que passa muito por aí. Mas é uma pergunta muito difícil de ser respondida. Precisa ser pensado em cada caso mesmo. Nós temos uma pergunta aqui da Flávia. Por mais que tenhamos cuidado sobre fatos da família originária, as crianças acabam tendo a percepção, talvez até dos amigos da escola, quando abrem para fato de que foram adotados, que de fato foram deixadas ou abandonadas. Como lidar com isso? As perguntas que estão fazendo agora no final, pessoal. Só para normal deixar sair para casa pensando. Então, saia justa isso. É muito difícil de conseguir dar resposta para essas coisas, porque são situações que cada criança enfrenta, né? Cada família inventa jeitos muito diferentes de conseguir contornar. Eu não sei se toda criança é abandonada, né? Aí que está. Por isso que cada história ela comporta um desenrolar e uma resposta diferente. Acho que tem um jeito desses pais poder contar, tem uma forma da criança poder passar a entender a sua história de uma maneira diferente, por mais que ela entenda num primeiro momento que foi abandonada. Mas essa é uma saia muito justa, porque o sentimento de abandono ele gera efeitos muito cruéis, não só com a criança, mas com o ser humano. Aquele que foi abandonado, ele produz uma série de sintomas na sua forma de se relacionar, enfim. Só que tem algo, quando a gente fala da infância, né, que por isso que um acompanhamento, às vezes, psicológico é super importante, que é de entender se houve realmente abandono, se não houve, mas que isso posteriormente possa ser repensado de uma maneira diferente, inclusive pelo fato de que, a família esperou por um longo tempo também. Então tem um evento fatual que atropela a história dessa criança também, assim como ela não escolheu lá no começo ter perdido os pais biológicos. É possibilitado que essa história sofra uma curva, uma mudança também muito radical. E de que, aquele que não foi tão desejado assim, que chegou a perder a sua família, então, nesse momento, tem alguém que luta e espera incessantemente para que ele faça parte. Então, tem certas coisas, é um tricô, é um crochê gigante isso, de poder, eu acho que numa sessão, em sessões, que uma criança vá podendo recontar a sua história, pensar e falar daquilo que sustenta, de repente, uma fantasia de ter sido abandonado. Que ela possa repensar com alguns elementos mais atuais. O que é o abandono? O que ela imagina como uma família biológica? Porque isso tudo é algo que vai se modificando com o passar do tempo.
O que não dá é de não ser falado nisso, né? Porque senão, sim, vai virando uma bola de neve e a sensação de abandono vira um monstrão, que é, terrível. Algumas mães, pais, eles arranjam alguma forma de receber isso e ressignificar. E tinha uma mãe por adoção no nosso grupo, que ela contava que o filho veio chorando, contar para ela que chamaram ele o seu adotivo. Aí ela disse para ele, volta lá e diga o seu biológico. Né? Nenhum dos dois sabe o que é. Então, os pais arranjam algumas formas de dar esse suporte para a criança e minimizar, porque isso vai acontecer. Eu acho que cabe muito aos adultos, né, Lê, a ideia de instigar isso da história a ser recontado. Não é tão fácil para os adultos chegarem nesse ponto, acho que nessa possibilidade de diálogo, porque tem que ter toda uma fineza de abordar isso. Não é de uma hora para outra que se chega e começa a conversar disso, né? Mas de questionar o porquê a ideia do abandono, se a criança não tem dados e não sabe, não viveu a história de maneira tão consciente, assim, tão com mais idade para poder lembrar de cenas, de fatos. Uma vez que sim, que foi abandonado, que passou por negligências muito cruéis, aí a conversa é outra, né? Nesse sentido, a Ana Maria ela colocou ali no chat assim, que para quem tem filho biológico e adotivo, não digam que um vem da barriga e outro vem do coração. Isso é muito cruel com o biológico, porque é bom demais ser do coração. Ela coloca bem legal, ela tem um filho biológico, eu acho que é filho adotivo, né? Giordano e Lenita, queria passar para vocês fazerem as considerações finais para a gente encerrando esse nosso segundo dia, porque amanhã tem mais. Aproveita que está na cadeira. Pessoal, queria agradecer a atenção, o tempo de todo mundo que se dispõe e que tem interesse em estar pensando a respeito dessa temática. A gente vem constantemente falando a respeito disso e da importância que tem em estar circulando a informação para poder combater preconceitos a respeito da adoção, para poder garantir, sim, também o direito das crianças e dos adolescentes. A gente tem um cenário bastante preocupante no nosso país, no nosso estado, que requer o interesse, requer isso que a gente está fazendo da transmissão, de pensar, de escutar o que o outro tem para dizer, de discordar, de dizer, olha, não, mas no meu grupo funciona de tal jeito, da gente montar alternativas, porque é perceptível que é isso que faz diferença. A gente tem um número muito grande de crianças abrigadas no país hoje. O ENAPA, que teve nesse final de semana, uma das falas que me chamou muito a atenção foi, não lembro se era juiz ou qual que era, mas a pessoa dizia assim, olha, essa pandemia ela vai gerar um efeito no campo da adoção e a gente precisa estar muito atento a isso, que é muitas famílias vão ficar desfalcadas, muitas crianças vão perder seus pais e a gente já não tem um cenário favorável, a gente não tem um cenário bonito no nosso país a respeito disso. Muitas crianças e adolescentes com processo de destituição familiar em andamento, crianças envelhecendo dentro de abrigos por conta de um judiciário que infelizmente não consegue dar conta. Não estou querendo aqui culpabilizar ninguém, mas é dizer, olha, às vezes é da ordem do impossível dar conta de certas coisas, por mais que tenha coisas que possam ser feitas, logicamente. Mas é um cenário que ele não é favorável, ele não é bonito, ele é muito trágico, na verdade. E se a gente pensar, tem um outro fator e que acho que justifica
e dar uma legitimidade também para os grupos de estudo, não só de estudo, mas principalmente de apoio à adoção, que é, acho que é em Santa Catarina, né, Luciano, que o índice de devolução ele bate aí um percentual de 50% de crianças. Então, pessoal, pensem bem, tudo isso que a gente conversou hoje, todo um tempo de espera, 50%. Imaginem, é muita coisa. É muita coisa mesmo. E não é só um percentual. Tem uma coisa que é muito problemática, que é muito triste, que é a devolução para uma criança, ela não tem o mesmo peso que uma devolução para um adulto. Um adulto ele tem condições psíquicas de fazer o seu luto por não ter dado certo e seguir a sua vida. Mas a devolução na vida psíquica de uma criança é bastante trágico. Então, por isso que a gente enfatiza muito do tem certeza, é isso mesmo que tu quer, pense bem, amadureça a ideia. Porque a gente tem uma responsabilidade com essas crianças e isso precisa ser levado muito a sério. Felizmente, em Balneário Camboriú, a gente não tem devoluções, pelo que eu sei, uma vez que é acontecida as adoções, o grupo, eu acho que pela formação mais extensa e nos últimos 2 ou 3 anos que a gente está com o projeto de pós-adoção, que antes a gente tinha a formação, mas não tinha o acompanhamento das famílias, né? Nesse momento a gente conta já, então há 2, 3 anos, com um processo de acompanhamento das crianças e das famílias depois de adotar. E isso nos dá uma possibilidade de responder aquilo que frequentemente vem em encontros que debatem adoção, tanto em âmbito estadual ou nacional, que é do porquê da devolução. E esse ENAPA que teve nesse final de semana, a fala, eu acho que nos coloca num lugar de poder ficar muito feliz de perceber que o nosso trabalho sim faz diferença, porque em várias considerações de grupos de outros estados, de desembargadores, de pesquisas científicas, dizem, olha, um dos motivos que faz com que a adoção não dê certo é a falta de preparo dos postulantes, é a falta de acompanhamento do processo depois que o veredito do juiz é dado. Porque a adoção ela não termina ali. Na verdade, a adoção ela começa praticamente ali. A adoção enquanto filiação, enquanto identificação da criança. Então tem algo muito para além de um processo judicial. E isso, eu acho que o nosso grupo ele é muito feliz de conseguir fazer um trabalho com apoio do Poder Judiciário, com apoio da Prefeitura, aqui de Balneário Camboriú também, que oportuniza com que tudo isso aconteça. Então, acho que esse é um diferencial e que precisa, sim, ser pensado, ser falado nisso que a gente está fazendo aqui, para que outras pessoas saibam que tem um lugar que funciona, que tem um lugar que não tem devoluções, que tem um lugar que tem uma perspectiva diferente e que, de repente, outros grupos digam, olha, a gente também faz outras coisas. E a gente possa copiar e formar uma padronização, de ter um processo articulado que dê suporte para que as crianças tenham direito, eu diria, de uma infância, que tenham eu acho que a garantia de poder viver a sua infância bem, a sua adolescência, enfim, ter uma família. Eu acho que todo mundo precisa ter a sua. Então, mais ou menos por aí. Queria agradecê-lo, agradecer a oportunidade da gente estar conversando, a gente está pensando nessas questões. E isso aí, só agradecer mesmo. Legal. Lê? Eu também quero agradecer. É uma ferramenta nova que eu estou experimentando, né? Tanto até me adaptar, né? Então, é muito bom ter encontrado vocês. Nós temos nos encontrado toda semana, né? Embora não podemos dar um abraço pessoal, só que a gente pode se ver, como você diz, olhar nos olhos
e desejar que corra tudo bem e agradecer muito o Anjos da Vida, ao pessoal que está, a equipe maravilhosa, né, que está fazendo tudo isso. Eu não faria nada disso, não sei, só às vezes o telefone e nada mais. Muita gratidão. Obrigada. A gente que quer agradecer ao Jordano e à Lenita por essa aula de hoje e agradecer a vocês, né, que ficaram aqui até agora. Lembrando que essa Semana Municipal de Adoção ela só acontece porque a gente tem o apoio fundamental da Prefeitura de Balneário Camboriú através do nosso projeto Passos de Anjos, que é financiado pelo FIA, Fundo da Infância e da Adolescência. Então, gratidão imensamente à Prefeitura de Balneário e ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente aqui de Balneário. A gente agradece também todo o apoio do Judiciário de Balneário Camboriú e do Judiciário de Santa Catarina, do Ministério Público de Santa Catarina, da ANGAAD, que é a Associação Nacional dos Grupos de Apoio à Adoção, da TV Panorama, da Barbieri Litoral, que quem está circulando por Balneário Camboriú está vendo os painéis de LED divulgando a semana. A gente quer agradecer imensamente a toda a diretoria do Anjos da Vida, em nome da Cláudia, nossa presidente, né, todas as pessoas voluntariamente que nos apoiam para essa realização e para todos os outros projetos. Agradecer imensamente aos nossos próximos diretores, a Aline Vidal, da VRV Gestão Empresarial, né, sem pressão, mas que a gente já pode considerar assim. Então, agradecer imensamente e dizer que amanhã nós temos um encontro super importante, né? A gente vai estar aqui com nada mais, nada menos do que a Sara Vargas, que é a presidente nacional dos grupos de apoio à adoção do Brasil, e nós vamos conhecer um pouco mais de 5 histórias de grupos aqui do estado. Nós vamos conhecer a história do grupo de Itajaí, do grupo de Joinville, do grupo de Brusque, do grupo de Florianópolis e do grupo de Içara. Então, um grande bate-papo amanhã, grandes histórias aqui na nossa 4ª Semana Municipal de Adoção. E eu queria agradecer também aos alunos da 22ª turma que estavam aí, que estão aí assistindo. E aí eu vou terminar com um poema, né? Não podia deixar de ser, para a gente dormir poetizados. Sabe, às vezes nem eu mesmo sei quem eu sou. Às vezes sou moleque malcriado. Para mim, tem vezes que eu sou o rei. Tem vezes que eu sou herói voador. Sou cowboy lutador. Sou jogador campeão. Às vezes sou queridinho também. Às vezes sou pulga. Sou mosca também, que voa e se esconde de medo e de vergonha. Ah, mas às vezes eu sou Hércules. Eu sou Sansão vencedor, peito de aço, goleador. Mas o que importa para mim? Mas o que importa? O que pensam de mim? Eu sou quem eu sou. Eu sou eu. Eu sou assim. Uma criança, um menino, uma menina. Sou assim. Sou gente. Gratidão, gente. Boa noite. Né? Até amanhã. Esperamos todos vocês amanhã. Beijos, beijos. Grandes abraços. Sintam-se abraçados. Aí, gratidão. Beijo.